Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Quero vos saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ô, glória. Tomaram café. Eita, benção. Muito feliz, queridos, por retornar aqui, estar com os irmãos. Como falamos aí em abril, tivemos aqui com os irmãos conhecendo e retornando agora. Muito bom, um prazer imenso. E agradecer sempre o carinho dos irmãos e principalmente ali Israel e Aline que têm nos recebido. Temos incomodado eles alguns dias com meus roncos, mas Jesus vai dar galardão. Queridos, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 29. Nós iremos, os irmãos têm vindo aqui numa série de sermões, de estudos sobre as parábolas de Jesus. E nós iremos aqui fazer a conclusão do sermão do monte, com essa parábola que o Senhor nos traz nessa manhã. Diz assim, Mateus capítulo 7, verso 24, o Senhor começa falando: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Verso 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Louvado seja Deus. Amados, lado. O texto que a gente acabou de ler, o Senhor Jesus está concluindo o sermão do monte. Vocês veem lá em Mateus 5, ele começa com várias instruções, e ele agora, para finalizar e concluir o seu sermão, ele vai usar uma parábola para explicar o resultado do homem ao ouvir os seus ensinos. Então, nosso objetivo diante desse texto, que ele é bem básico e bem esclarecedor, você consegue perceber bem ali o que o Senhor está propondo, é que nós queremos meditar e relembrar aos irmãos coisas que os irmãos já sabem, que já foi ensinado várias vezes durante a sua caminhada cristã. Então nós vamos dividir essa parábola em dois pontos, que são semelhanças, faltou esse aí, e diferenças. Esse é o nosso objetivo nessa manhã, fazer essas comparações entre semelhança e diferença. Vamos ao texto lá. Semelhanças. Na parábola nós encontramos dois construtores, duas casas, dois terrenos e duas ações da natureza. Tanto para um como para outro o Senhor vai falar. Isso é a semelhança entre o homem prudente e o homem insensato. Você encontra isso lendo a parábola. Na parábola o Senhor Jesus começa mostrando que ambos os construtores receberam instrução. Veja só, o verso 24 ele vai falar: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Veja, os dois estão ouvindo a palavra do Senhor. Não é que um está sendo privilegiado e outro não. O Senhor está indicando, está dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. E o que são essas palavras? O Evangelho, é claro. Veja, verso 24 ele diz: o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, um homem sensato edificou a sua casa também. Não houve mérito, que eu quero trazer aqui, ou acepção. O Senhor está instruindo, o seu evangelho está sendo proclamado. Ninguém depois vai poder dizer: olha, eu não tive oportunidade, eu não ouvi, eu não fui instruído. Não, o Senhor está dizendo que na parábola os homens foram instruídos, não houve acepção. Romanos 2,11 diz: porque para Deus, com Deus não há acepção de pessoas. Alguém poderia ler para nós Romanos capítulo 3, verso 10 a 12 e o verso 23?
Romanos. Pode ir. Ok. Por que eu quis trazer esse versículo? Porque vejam, mais uma vez, todos pecaram, todos estão afastados de Deus. Não há mérito, não há algum privilegiado no reino. O evangelho é lançado a todos os que são pecadores. Todo ser humano está afastado da glória de Deus e carece ser instruído por essa verdade. Por isso que eu quis trazer na questão de não houve mérito ou acepção de pessoas. E aí o Senhor vai nos trazer o primeiro ponto. Opa. Está errado aqui. Peraí, acho que está invertido. Seria as casas. Mais tranquilo, acho que inverti aqui. Veja só, irmão, primeira comparação que o Senhor faz, a primeira semelhança são as casas. Concordo com William Hendricks quando ele diz que cada ambição que o homem acaricia, cada pensamento que ele concebe, cada palavra que ele pronuncia, cada obra que ele realiza, é, por assim dizer, um tijolo na construção da sua vida. Só que alguns construtores são sábios e outros não. Na caminhada cristã, você que é responsável pela sua vida, embora tenhamos soberania de Deus e temos a responsabilidade humana, você é responsável. Cada tijolo, cada ação sua, da sua vida, é responsabilidade sua. Deus que decretou os fins, Ele governa de tal maneira, como os irmãos sabem, que Ele deixou a responsabilidade nos seus atos, na sua vida. E a pergunta é, como você tem edificado essa sua vida diariamente aqui? A sua vida cristã? Quais são os tijolos que você tem usado? Quais são as atitudes que você tem tomado? Porque é fácil muitas vezes criticarmos Deus ou o diabo e culpá-los pelas nossas ações. Mas na verdade, ou seja, os homens estão construindo a casa, você está construindo a sua vida aqui. E a pergunta mais uma vez é, como ela tem sido edificada? Como você tem construído? Veja, Hendricks mais uma vez, cada missão, pensamento, cada palavra são tijolos da nossa vida. E muitas vezes, por não obedecermos ao Senhor, nós passamos de situações difíceis. Mas a primeira coisa que vem é Deus ou o diabo. Diz até uma historinha que um homem teve um sonho e vai passando pelo caminho e ele vê lá no canto da cerca o diabo chorando. Aí ele olha assim e diz, o que foi, cão dos infernos, o que é que você está chorando? Esse é os crentes, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo sou eu. E nós abolimos a responsabilidade das nossas vidas. Então, como você tem construído a sua vida cristã? Como tem sido programada? Para voltar um pouquinho aqui. Terceira coisa, amados, o terreno. A Bíblia diz que eles construíram as casas nos mesmos locais, sujeitos às mesmas condições da natureza. Jesus sempre fez questão de mostrar que o Pai sempre abençoou o justo quanto o ímpio na questão da graça comum. Mateus 5:45b, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vem a chuva sobre justos e injustos. Aqueles dois homens estão construindo a casa e eles estão ali no mesmo terreno. Lembre-se que ele está fazendo só a semelhança. Todos estão sendo abençoados. Todos estão sendo direcionados. Todo ser humano recebe a bênção da graça comum, não da graça salvífica. Mas a graça comum, para o ímpio, ela serve até de condenação. Romanos 1:20 vai dizer que os atributos de Deus são conhecidos pela sua criação e tornam o homem indesculpável pelos seus atos. Ah, fulano nunca ouviu o evangelho, mas o fato dele não ouvir, mas saber que existe uma criação, já o torna indesculpável perante Deus. Então, queridos, eu estou só querendo trazer simplesmente as semelhanças para os irmãos. Casa, terreno. E agora entrar no nosso objetivo, as diferenças. John MacArthur nos ensina que
Ambos passaram a construir a casa depois de terem ouvido o caminho da salvação. A diferença entre os dois construtores e as duas casas que construíram não eram visíveis à parte do exterior. Podemos dizer que ambos estavam religiosos, teologicamente ortodoxos, moral, servindo na igreja, realizavam apoio financeiro e eram cidadãos responsáveis da comunidade. Aos olhos de todos, eram homens iguais. Eram homens prudentes, eram homens de uma boa teologia, eram homens de uma boa ortodoxia, eram homens que serviam na igreja. Jesus está mostrando isso, olha, eles estão construindo casa no mesmo terreno, na mesma situação, estão sendo instruídos, mas eles pareciam acreditar iguais e viver na mesma forma. Ninguém construiu uma casa pensando em cair, ambos acreditavam que estavam certos. Mas a vida cristã não dá para viver de aparência ou semelhanças. Aqui vai entrar no verdadeiro ponto. Muitos acham que estão enganando o pastor da igreja, que estão enganando a comunidade da fé. Aparentemente, são pessoas honradas. São pessoas de um bom testemunho, são dizimistas. Mas, interiormente, elas ainda não se converteram. Interiormente, no seu coração, elas ainda precisam ser transformadas. Elas precisam ser restauradas. Porque, veja, aqueles homens aparentemente eram bons homens, mas a gente vê pela história que um não estava construindo a casa corretamente. Embora tenha sido instruído, tenha recebido favor, mas ele não está obedecendo. A chave para entender o texto está em realizar de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso adequar, e os irmãos sabem disso, a Bíblia da minha maneira. A Bíblia, ela é contracultural, porque ela transforma o homem na sua cultura. Embora ela seja cultural, porque Jesus nasceu num tempo, numa época e numa cultura, ela é contracultural. Ela não pode ser adaptada para mim, para que eu possa viver como eu quero. Eu tenho que ser confrontado e ser transformado e mudar e viver de acordo com ela. Eu não posso querer viver uma vida que agrade a Deus, mas da minha maneira. Não, mas eu acho que é assim. Não, o pastor pode ter o pensamento dele, mas cada um interpreta a Bíblia como ela deve ser interpretada. A gente tem visto isso aí afora, né? Querem já mudar a Bíblia, querem tirar palavras machistas, palavras homofóbicas, palavras isso e aquilo outro da Bíblia, para adequar a Bíblia à sua maneira de viver. E a Bíblia não aceita isso, Jesus não aceita isso. Ela é contracultural, ela tem que transformar o homem na sua cultura, ou seja, cultura não no sentido de alguns, como posso dizer, me ajude na palavra, coisas sadias, mas, por exemplo, numa prática errada. Os índios, você não pode chegar lá nos índios e querer mudar toda a cultura indígena, mas quando eles têm prática de vidas e praticamente na questão religiosa, eles precisam ser mudados. Você não pode chegar lá e querer mudar um índio, se ele tem uma prática de andar de espírito, e você querer que ele vista a roupa branca de uma hora para outra. Mas você tem que ensinar ele que quando nasce uma criança que é gêmea, ela não pode ser assassinada. Quando você vai para tem que ir para os ribeirinhos, eles têm uma cultura, mas você tem que confrontá-los. Que quando eles falam daquela questão do boto rosa, porque aquilo é uma coisa que é usada para estupro de crianças, violentar crianças, onde a lenda é que o boto vira um homem bonito, encantado e que vai desfrutar das virgens. E várias crianças têm sido estupradas no meio dos ribeirinhos. Isso tem que ser confrontado. A palavra tem que ser levada. Mostrar que o homem precisa ser transformado dentro da sua cultura. E nós entendemos isso quando obedecemos a Deus. Veja, o que é a diferença entre esses homens era que um foi agir, faltou a palavra, conforme a obediência. E o outro agiu de acordo com a palavra, ou seja, não agiu de acordo, ele desobedeceu. Não tem como ter uma vida cristã edificada, estruturada, quando nós andamos segundo a nossa vontade. Lembra de Uzá? Quando foi levar a arca lá da casa de Obed-Edom para
a Jerusalém, a arca está sendo levada nos carros de boi, todo mundo festejando. A Bíblia diz que os bois tropeçam e a arca vai cair. E Uzá segura a arca para que ela não seja danificada. E Deus, na mesma hora, mata Uzá. Confesso que quando eu li a primeira vez esse texto, eu fiquei com raiva de Deus. Mas, poxa vida, Deus, o cara foi segurar a arca. Ela ia danificar. Só que levar a arca não era em carros de boi. Colocava-os no ombro dos sacerdotes, que iam levando a arca, homens preparados, santificados, e a arca tem que ser levada nos ombros. Isso ensina que fazer para Deus não é a mesma coisa que fazer a vontade de Deus. Você pode estar fazendo para Deus, mas será que está sendo de acordo com a vontade de Deus? Esses homens estavam construindo a casa. Deus mandou, vou construir. Mas está sendo de acordo com os padrões de Deus? Por isso, o Senhor disse, examinai as Escrituras. Ele deu um sermão do monte mostrando como é o viver cristão, como é o proceder cristão. E esse homem, um obedece e outro não. Correndo aqui um pouco. A casa construída, amados, e agora ele vai dizer sobre a rocha, é a vida de obediência. A vida de Jesus foi explicada toda no Sermão da Montanha. É a vida que tem uma visão bíblica de si mesmo, como descrito nas bem-aventuranças. É a vida que tem uma visão bíblica do mundo e vê-se como meio de Deus para preservar e iluminar o mundo, embora não sendo parte dele. Quando eu edifico a minha casa sobre a rocha, eu estou sendo sal e luz deste mundo. Eu estou sendo uma visão para esse mundo pecador. Mas hoje o que nós temos visto das igrejas é a igreja se adequando ao mundo. Festa country gospel, festa da roça, aí não tem mais o quentão, é crentão. E se adequando à igreja, viu uma carnaval gospel, viu uma balada gospel, para atrair os jovens. Eu discuti com uma turma lá em Iracemápolis. Não, mas você põe ali uma luz, a parede preta, aquela luz ali, para dar uma chamada dos jovens. Eu disse, interessante. Você não vê os pais da igreja mudando, fazendo festinha para atrair o povo. Você não escuta os avivalistas, os reformadores, os puritanos, ninguém dizendo que a Bíblia tem que ser mudada. Como é que eles se convertiam? Arrependa-se e creia no Evangelho. E por que nos tempos de hoje tem que mudar? Porque nos tempos de hoje nós temos que modificar. Não, nós temos a Bíblia nos ensina aquele que quer edificar a vida sobre a rocha. É uma visão bíblica do mundo. Vê-se no meio de Deus para preservar e iluminar o mundo, embora não sendo parte dele. Você está no mundo, mas não deve ser. Jesus andou com prostitutas, mas não praticava. Andou com fariseus, mas não tinha a prática deles. Você deve influenciar e não ser influenciado. Mas pelo menos temos visto o contrário. Mais as pessoas influenciando o cristão do que o cristão a elas. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, eu vou ser meio chato. Seja chato. Mas não influencie. Quer ver um exemplo claro de ser influenciado? Na vida de muitos cristãos? Final de ano, chega o Natal. Aí a gente recebe familiares que não são crentes. Vamos fazer um jantar. Primeira coisa que a gente coloca nas mesas, bebidas. E aquela festa é maravilhosa, né? Todo mundo sai bebo, caindo, no outro dia não aguenta ficar de pé. Beleza, mas faça diferente esse ano. Quando for o Natal, você diga, olha, eu quero chamar a família lá para casa. Só que nós vamos ter um jantar, mas antes nós vamos ter um culto ao Senhor Jesus. Aí você depois diz quantos foram na sua casa. Por que você tem que agradar seus parentes que não são cristãos se eles não estão dispostos a vir à igreja? Não estou dizendo que você deve romper com sua família e não querer falar com ela. Mas, querido, será que você tem que agradar tanto assim? E onde está o agradar a Deus? Será que tem que se influenciar tanto? A gente sabe, Jesus já nasceu dia 25. Hoje, 25 de dezembro, é consumismo, é venda, é presente. Eu gosto de receber presente, pode mandar, é bênção do céu. Mas a gente entra nisso. Natal do ano passado. Quantos de vocês se reuniram nas suas famílias e falaram de Jesus Cristo para um não crente? Deixa quieto. Vamos para frente. Construir a casa na rocha
é a vida que tem uma visão divina das Escrituras e que determina e não altera a palavra de Deus em menor grau. Eu não vou modificá-la. Eu não vou, não, a Bíblia não quer dizer bem isso, não, ela quer dizer sim. Pecado é pecado e acabou a conversa. Não, mas não é bem assim, Jesus ama o pecador e abomina o pecado. Não, Jesus abomina o pecador e abomina o pecado também. Salmo 5 diz isso. Ele abomina. Então a palavra não pode ser modificada para agradar A ou B. É uma vida que está preocupada com a justiça interna, em vez de uma forma externa. É uma vida que tem uma atitude piedosa para com o que é dito e o que é feito, em direção a motivo, coisas, dinheiro e outras pessoas. Edificar a casa sobre a rocha é uma vida de autenticidade, ao invés de uma vida de hipocrisia, que preza pela justiça de Deus, em vez de uma auto-justificação. Ser edificado pela rocha, amados, tem isso. Eu prezo pela justiça de Deus, eu não me alegro com a injustiça. A minha vida é direcionada não pelos motivos nem por dinheiro, mas por Deus. Dentro do que eu estou falando, você tem edificado a sua casa onde? Quais são os pilares que tem edificado a sua família? Nossa, 10 para as 10. Fica à vontade, né? Amém. Isso é bom. Ou seja, sobre uma autojustificação. Mas eu não sou tão ruim como aquela pessoa. O crente tem muito disso, né? Estou na igreja, eu oro, eu estou lá sendo fiel. E aquele cara ali que mal vai à igreja, e Deus tem abençoado, e não sei o que lá. Uma autojustificação, uma autopiedade de mim. Tenho pena de mim. Coitado de mim, eu sou tão... É aquela vida da hiena, né? Dia, vida, azar. Não, mas eu tenho orado a Deus. Não, Deus, porque Deus não tem me abençoado. Eu tenho vindo à igreja, eu dizimo, eu oferto, eu evangelizo. Isso não é mais do que sua obrigação. Jesus falou lá em Lucas 17:10, quando o servo faz tudo que lhe é mandado, ele não fez mais do que a sua obrigação. Evangelizar, vir ao culto, servir ao Senhor, não é mais do que a sua obrigação. Embora que ela tenha que ser prazerosa, mas não lhe traz autojustificação, nem merecimento. Quando eu edifico a casa sobre a rocha, eu entendo, tudo que tenho, tudo que sou e tudo que serei, vem de Deus, depende de Deus. E é para a glória de Deus. Os irmãos podem comentar, irmãos, se quiser alguma palavra, pastor Ricardo, pastor Sam. A nossa boca vai secando aqui. E a areia? Como é quem edifica a casa sobre a areia? Como eu identifico alguém que está edificando a sua casa sobre a areia? A areia é composta de opiniões humanas, atitudes e vontades que estão sempre mudando e sempre estáveis. Crentes que são inconstantes. Quando a Bíblia fala a vida é de glória em glória, é assim, subindo, não é um gráfico que sobe e desce. Na vida cristã tem que ser degrau por degrau, é verdade. Mas tem cristão que uma hora ele chega na igreja, uma semana ele está lá em cima dando glória, maravilhoso, quer ganhar o mundo para Jesus. Na outra semana não está depressivo, parece que nem conheceu Jesus. Como é que está a vida, irmão? Irmão, você não quer nem saber. Mas Jesus é bom, mas é bom, mas está difícil demais. Sim, está difícil, irmão. Como é que está a situação? Está difícil, mas Deus está no controle da história. Eu sempre conto de um fato de uma irmã a qual nós visitávamos quando era mais jovem, e ela com câncer, já desenganada, e fomos visitar aquela mulher, levar uma palavra de conforto. E quando chegamos lá, ela ora com a gente, louva, e alguém perguntou se ela não está com medo. Ela disse, não, estou ansiosa, porque eu sei que eu vou estar nos braços do meu Senhor. Não está movida pelas opiniões humanas, não é inconstante. Mas é o governo que mudou, é fulano que subiu ao poder. Para a gente não faz diferença nenhuma. A igreja é governada por Cristo. Então não vou me abalar diante das circunstâncias. O dólar subiu, o euro caiu, o pneu da carroça furou. Louvado seja Deus. Vamos procurar confiar no Senhor e seguir em frente. Construir a casa sobre areia é construir sobre a auto-vontade, autorrealização,
autoefeito, a autossuficiência, a autossatisfação e a autojustificação. Sempre procura agradar-se a si mesmo. É uma pessoa que só olha para si. O mundo não gira em torno do seu umbigo, querido. Então pare de olhar para si. Pare de se auto-justificar. A marca do verdadeiro discipulado não é simplesmente ouvir e crer, mas crer e fazer. Muitos estão na igreja ouvindo o evangelho, mas poucos estão dispostos a sair para fazer, a proclamar, a anunciar o evangelho, a entender que existe mais de 2.000 línguas aí sem nunca ouvir um João 3,16 escrito. A saber que no Brasil nós temos mais de 220 tribos indígenas, onde 127 são acessíveis pelo homem branco, e você não tem um missionário que queira ir falar de Jesus para ele. Falava o pastor Ricardo, lá no Nordeste, mais de 6.000 de assentamentos sem a presença do Evangelho. Que os ciganos, sem nenhum, tem 700.000 ciganos no Brasil, a maioria da etnia Calon. Apenas 1.000 se declara crente. E nós estamos aqui, Senhor, levanta missionários. Seja você a resposta dessa oração. Não fique só ouvindo, faça algo. Não, mas o pastor ganha para isso. Oh, miserável. O pastor está ali para isso. Não. O evangelho é para ser anunciado por todos. Um discípulo que só quer e não faz nada. Isso ele não entendeu o verdadeiro evangelho. Ele não entendeu que ele foi chamado para proclamar. Os verdadeiros discípulos de Jesus, os únicos e verdadeiros convertidos do evangelho, são aqueles que são cumpridores da palavra e não somente ouvintes que se iludem. Tiago nos diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha para o seu rosto natural no espelho. Pois uma vez que ele olhou para si mesmo e indo embora, ele imediatamente esqueceu ou tem esquecido do tipo de pessoa que ele era. Como está sendo edificada a sua casa? Qual é a cosmovisão de mundo que você tem? O que você tem feito na igreja? O que você tem feito para o reino? Quantas pessoas você tem influenciado no evangelho? Ô irmão, tomara que essa congregação cresça. Sim, mas você tem que ser participante desse crescimento. Você tem que cumprir isso. E não ficar sentado, esperando domingo após domingo que o pastor traga o sermão todo já moidinho, mastigadinho, e você só engole. Não, amados, eu preciso aprender também e praticar. Em outras palavras, uma pessoa que professa a conhecer a Cristo, mas não obedece a Cristo, não tem nenhuma imagem duradoura, não tem nenhuma imagem duradoura de que a nova vida é tudo. Ele não entendeu nada. Ele não sabe que vai ter uma nova vida com Cristo. Ele é apenas um mero religioso. Veja, ambos eram aparentemente iguais, mas as atitudes foram mostrando quem estava sobre a areia e quem estava sobre a rocha. Pense bem, se daqui a alguns anos, que está se aproximando, começarmos a ser proibidos de cultuar o Senhor. Hoje nós temos essa liberdade, glória a Deus. Mas o irmão sabe que há países que essa porta não estaria aberta. Quantos que vão dar sua cara a tapa e vão se prontificar a ir aos cultos? Porque se num Covid desse, amados, muita gente se entregou e dedurou os outros, imagina uma perseguição por causa de Cristo. Nossa vida deve estar edificada sobre Ele. Paulo em Efésios diz que vocês devem estar arraigados e alicerçados em amor. Veja, Paulo usa aquela expressão arraigados, ou seja, da ideia de raiz, que tem uma árvore que tem raiz fincada na terra, onde tira seus nutrientes. Alicerçada, uma estrutura bem, um alicerce bem fundado, fundamentado, ele não cai, uma casa não cai. Qual é a essência da sua base?
Ele vislumbra, o verdadeiro discípulo, ele vislumbra Cristo, ele vislumbra o que Cristo pode fazer por ele. Mas a sua imagem de Cristo e da vida nova em Cristo logo se desvanece. Sua experiência com o Evangelho é rasa, superficial e de curta duração. Que podemos lembrar a parábola do semeador, dos terrenos. Pessoas que são o quê? Coração duro, corações com pedra, corações com os espinhos, né? Cuidados do mundo, fascinação das riquezas. Corações duros que não perdoa, que não tem a abertura para o Evangelho, para se perdoar o próximo. Um coração que está só preocupado com hoje e agora e esquece que existe a eternidade. Que hoje você pode morrer a qualquer momento. Então, queridos, precisamos entender isso e não viver um evangelho raso. Um evangelho sem experiência com Cristo. Como a gente fala, ficar ouvindo muito, vivendo muito das experiências dos outros. E não ter as suas experiências com Deus, com o evangelho. Isso é mera religiosidade. Cuidado. E aí, queridos, vem a chuva. A Bíblia diz que transborda os rios e os ventos não representam tipos específicos de julgamento físico, mas simplesmente resume o julgamento final de Deus. Isso quem diz é John MacArthur. A tempestade é o teste final que a casa de cada vida humana terá de enfrentar. Ninguém engana o sábio construtor, que é o Senhor Jesus. Ninguém engana. Eu posso enganar vocês. Posso viver de aparência. Mas o grande construtor, aquele que a tudo vê, a tudo enxerga, ele está vendo. Quando você sai daqui e vai para a sua casa, vai para a sua escola, vai para o seu trabalho, o Senhor observa todas as coisas. E a Bíblia diz que quando Jesus termina, versos 28 e 29, a multidão fica como que maravilhada da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. John MacArthur, querido, ele faz algumas observações bem interessantes. Não sabemos se houve conversões naquela hora. Infelizmente isso não é mencionado. Só nos é dito que as multidões ficaram admiradas com os seus ensinamentos. As pessoas ficaram perplexas com o ensinamento de Cristo, porque aquela palavra veio, entrou no coração deles, modificou, chamou a atenção, porque eram palavras de vida. Mas só transmite palavras de vida quem tem vida. Por isso que eu e você precisamos da graça de Deus, do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho, para falar desta palavra. Porque o Cristo que impactou aquelas multidões é o mesmo que está comigo e com você. Ou será que havia alguma diferença? Será que Jonathan Edwards, será que George Whitefield, será que esses homens avivalistas, John Wesley, eram melhores do que nós? Ou eram menos pecadores? Não, mas eram homens que buscavam a graça e a presença de Deus. Podemos não concordar com a teologia de Billy Graham, mas não tem mais um homem que impactou esse mundo com o seu evangelho. E eu digo um conselho: pare de ficar admirando somente Billy Graham, ou George Whitefield, ou os pais da igreja. Seja você um homem ou mulher que impacte Cabo Frio, que tem uma mensagem de edificação. A multidão estava totalmente estupefada pelo poder do que Jesus disse. Amados, as pessoas estão aí carentes. O pecado cada dia tem destruído. O ser humano jamais buscará a Deus, Romanos 3,10. Por isso que é eu e você que temos que sair e levar essa palavra de Deus. Levar essa palavra poderosa que transforma vidas. Mostrar para essas pessoas onde elas estão caminhando. A Bíblia diz que eles nunca tinham ouvido tais palavras abrangentes, perspicazes de sabedoria, profundidade e percepção. E eu concluo. Dentro de tudo isso que analisamos, a pergunta é:
Que tipo de cristãos temos sido? Prudentes ou insensatos? Você, que tipo de cristianismo você tem vivido? É um cristianismo raso? É um cristianismo fraco? Um cristianismo que nem impacta nem a sua vida? Tem sido mero religioso? Pense bem nisso, querido. Pergunta que eu sempre faço. Parece muito assim, sem lógica, mas eu acho que é a pergunta que é mais profunda na nossa vida. Se você morrer hoje, você tem certeza da salvação? Você tem certeza da sua salvação? Isso é importantíssimo na nossa vida, querido, porque se você não tiver, você vai para o inferno. Se você não reconhecer o Cristo, você vai para o inferno. Isso é importantíssimo. Ah, pastor, mas todos têm. Eu digo a você que tem pessoas que, se você conversar com elas, elas não têm. Tivemos um seminário e um pessoal da igreja do Betel brasileiro foi fazer um avanço missionário na cidade de Campina Grande. E chegou o pastor Jorge Norda, e ele entrou na casa, quando foi conversar com a mulher, ele disse, oh, que bom, pastor, vem aqui, eu sou evangélica também, sou da Assembleia de Deus, não é pela Assembleia, mas o senhor vai entender. Mas olha, eu sou crente em Jesus Cristo. Ele, que bom, irmão. Quanto tempo a irmã é crente? 20 anos, pastor. Só que bom. Aí ele disse que sentiu o desejo de fazer uma pergunta. Irmã, a irmã crê que é salva? Eu disse, claro, pastor. Vou à igreja todo domingo. Participo dos cultos de oração. Sou dizimista e ofertante, evangelismo. Visito os hospitais. Ajudo os necessitados. Eu disse, irmã, a senhora percebeu que até o momento a senhora só disse eu? Em nenhum momento a senhora disse que foi Cristo que lhe salvou? Mas como assim? Aí ele explicou o plano de salvação. Ela disse, pelo amor de Deus, pastor, que bom que o senhor está aqui. Porque eu pensava que eu era salvo. E eu estava achando que era pelos meus méritos. 20 anos dentro de uma igreja e não tinha certeza de salvação. Boa religiosa. Segundo, queridos, que a urgência da missão esteja em nosso coração para anunciar que os homens precisam edificar suas vidas na rocha que é Cristo. A gente precisa sair e anunciar. Sabe, deixar de ser exclusivista. Não, eu vou ao evangelho, eu vou à igreja, para mim está bom demais. Não. Precisa se ouvir o evangelho, tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Agora, a gente escuta muito, eu quero ser um missionário, quero ir lá para a África. Você não evangeliza nem a rua que você mora? Como você quer ser bênção longe, se você não é bênção perto? Se você não quer fazer nada na igreja? Infelizmente é uma realidade. Tem tanta coisa para se fazer, mas a gente sempre tem aquela minoria que se sobrecarrega para fazer a obra para o reino. Amados, são 10 horas e 8 minutos. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo nessa hora? Quantos estão perecendo indo para o inferno sem nunca ouvir o Evangelho? Ah, irmão, mas são os eleitos. Deus vai dar um jeitinho. Um jeitinho? Jeitinho vai ser você se livrar do julgamento. Que não vai ter. Não estou dizendo que você vai para o inferno, julgamento do crente. Mas nós seremos cobrados pelo que a igreja deixou de fazer. A igreja será cobrada. A gente tem que parar de jogar a responsabilidade só no colo de Deus. A igreja foi chamada, os eleitos, como eles serão salvos? Ouvindo o Evangelho. E a igreja vai levantar-se. Tem que ir. Eu preciso despertar, porque se eu estou dentro dessa igreja, se eu estou conhecendo o Evangelho hoje, se eu adoro a Deus, se eu entendo o que Ele fez por mim, é porque alguém um dia se preocupou em levar esse Evangelho. Se nós estamos numa igreja presbiteriana, é porque há mais de 160 anos um homem veio lá dos Estados Unidos preocupado em evangelizar o Brasil. E eu e você não temos tempo de gastar 1 hora em evangelizar ninguém, em falar da palavra de Deus para ninguém. Pense nisso, querido. Se você tem... Eu não consigo, para mim é difícil, me desculpe, entender como alguém disse que é salvo
você vai entender a minha expressão, e não deseja ganhar uma alma para Jesus. Eu sei que salva o Espírito Santo, mas não há desejo de salvação por ninguém. Que raio de evangelho é esse? Que rocha é essa que é Cristo, que traz vida? Como é que eu posso dizer que estou edificado sobre o Cristo que veio, desceu do trono para morrer pelos pecadores e eu não me desperto para isso? Para a evangelização, para anunciar. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que nós possamos primeiro nos edificar, nos arrepender, falar como Jeremias diz lá em Cantares: Senhor, converte-nos a Ti, e verdadeiramente seremos convertidos, para que possamos sair e anunciar as verdades do Senhor. Qual tem sido a sua casa, como ela está sendo construída e aonde ela está sendo construída. Pense nisso e que Deus nos abençoe. Irmãos, lembrando que eu nasci, nos acabou de expor a parábola